Primeiramente, ainda que tenhamos essa necessidade de sermos breves, eu queria cumprimentar meu amigo, meu sócio, Marcelo Jabu, pela organização desse evento. Dizer que podemos discutir o processo administrativo nesse momento, onde ele está passando por uma crise, buscando uma nova identidade, é muito importante. E fazer isso homenageando o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais, que é uma entidade que já tem 70 anos, tem uma história consolidada, tem um amadurecimento ao longo desse tempo e vem sendo conduzida por pessoas do mais alto rigor ético, moral, doutrinário, e com isso eu queria parabenizar a minha querida Ludinha, que tem conduzido o Conselho nesses últimos anos, dizer da importância que já foi dita do Conselho itinerante, essa ideia de trazer o Conselho mais próximo da sociedade. Então, ressaltando essa importância do processo administrativo, que eu queria aqui começar a minha fala dizendo exatamente isso. O tanto que o processo administrativo é importante com relação às questões tributárias, porque nós temos, no âmbito dos processos administrativos, uma justiça especializada que tem um amplo domínio da matéria que é julgada ali, que é versada ali, e eu vou provar para vocês como que isso é verdade. Então, o Conselho, ele, com relação às questões tributárias, ele tem uma importância que eu não acredito que o Poder Judiciário consiga uma análise tão profunda, tão rica com relação aos fatos que são tratados, assim como o conhecimento da legislação. Eu sei que tem casos difíceis, e tem casos muito difíceis, que envolvem uma grande questão de interpretação da legislação tributária, que envolve uma questão de interpretação do fato, que existe uma preocupação com relação à arrecadação, à proteção dos valores que o bem jurídico que a arrecadação representa. E muitas das vezes dá-se a ilusão que transferir essa responsabilidade para o julgamento desses casos difíceis ao Poder Judiciário seria uma melhor solução, ou no sentido de que, como cabe a ele julgar as questões em âmbito definitivo, então que ele deveria tomar a decisão definitiva com relação àquela matéria. Só que eu queria ponderar com vocês e queria colocar uma reflexão de que eu não acredito que isso deva ser muito verdadeiro nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós temos uma pesquisa do CNJ que revela que os juízes, os magistrados, eles ingressam na carreira aos 31 anos de idade em média. Então, o número é 31,6, é a média da idade de ingresso na carreira. Se vocês entrarem em qualquer site de concursos públicos, de preparatórios para concursos públicos, vocês vão ver que os concursos sinalizam no sentido de que uma pessoa, um cidadão médio, formado em Direito, bacharel em Direito, ele gasta em média 2 anos e 10 meses de estudo ininterrupto com horário integral de 40 horas semanais para ser aprovado em um concurso para juiz de Direito. Então, se nós pensarmos que uma determinada pessoa forma-se jovem com 22 anos de idade e que ele entra com 32 em média e ele perde quase 3 anos se preparando para o concurso público, ainda que ele fosse um profissional que só tivesse trabalhado com direito tributário, ele tem uma experiência profissional em direito tributário de aproximadamente 7 anos. E aí, eu tenho certeza que quase nenhum conselheiro tem só 7 anos de experiência profissional com relação às questões tributárias. Então, com raríssimas exceções, quase todos têm um período maior de experiência profissional com relação às questões que são julgadas no Conselho. Além disso, se nós pegarmos o concurso para juiz de direito do Estado de Minas Gerais, no universo de 100 questões objetivas, que é a primeira fase do concurso, apenas 5 se referem à matéria tributária. Então, nós podemos ver qual é a proporção de estudo do direito tributário para ser aprovado no concurso público. No Estado de Minas Gerais, temos 4 varas de feitos tributários e 2 de execução fiscal, execução fiscal municipal, que trata das questões tributárias no âmbito do município. E hoje eu tive a curiosidade de
de dar uma analisada no currículo desses juízes que se dedicam à matéria tributária, embora sejam juízes extremamente respeitados, eles não têm no seu currículo nenhuma experiência tributária que o destaque como uma pessoa conhecedora profundamente das questões tributárias. Então, com isso, nós demonstramos a importância do processo administrativo. A autoridade que os conselhos têm é uma autoridade fruto do conhecimento, fruto da especialização, fruto da dedicação que essa matéria exige. Então, eu acredito que nesse momento, os conselheiros têm que pensar que eles são verdadeiras autoridades nesse assunto. Autoridades não por uma determinação legal, mas autoridades por serem pessoas que detêm um conhecimento especializado acerca de problemas difíceis, de problemas complexos e que às vezes não são resolvidos por um único precedente, por uma súmula ou por um entendimento de massa a respeito de um determinado assunto. E aí me colocaram dois temas que aparentemente estão um pouco distantes, mas que eles se conectam, que é a questão do rito sumário e o arrolamento de bens. Com relação ao rito sumário, o rito sumário está previsto no artigo 150 do RPTA, e um PTA é submetido ao rito sumário em 3 ocasiões: em razão do valor, em razão do objeto, porque aquele PTA trata de infrações à legislação tributária de uma forma geral, em razão da questão documental, em razão de se referir a crédito temporâneo de ICMS, em razão de transporte e operação desacobertada de nota fiscal. Então, o regulamento tem as hipóteses específicas, quais são as infrações que fazem com que aquele PTA seja submetido ao rito sumário. E um terceiro objeto que faz com que o PTA tenha o rito sumário se refere aos pedidos de restituição de tributos que foram recolhidos indevidamente. Com relação a esses requisitos de configuração do rito sumário, eu queria destacar a questão do valor. Então, o que faz com que a maioria dos processos sejam submetidos a rito sumário é o fato desses PTAs discutirem um crédito tributário inferior a 600 mil FENGs, que hoje, no exercício financeiro de 2006, equivaleria a R$ 1.806.540. Então, nesse contexto, pergunta-se qual que é a importância desse valor. Será que o objetivo é, em razão do valor diminuto do crédito tributário, se estaria criando uma espécie de juizado de pequenas causas? E a esses processos se submeteria um rito mais célere? Porque o que acontece com o rito sumário é procurar dar ao trâmite desse processo um rito mais célere no âmbito do próprio Conselho. Então, eu particularmente tenho um pouco de resistência com relação a essa classificação dos contribuintes em razão do valor das suas operações, porque para uma empresa que tem um faturamento anual de até 3 milhões e 600, talvez o valor de 1 milhão e 800 seja um valor muito pesado. E eu não acredito nessa classificação em grandes contribuintes e pequenos contribuintes. Todos são contribuintes e todos merecem o respeito e que suas garantias sejam sempre mantidas. Então, mas pensando na legislação do Estado que procura estabelecer esse rito, nós nos perguntamos quais são as consequências de um PTA estar submetido ao rito sumário. São 3 as consequências estabelecidas em lei no artigo 151 do RPTA, e a primeira delas é a ausência de parecer da assessoria do Conselho de Contribuintes. Hoje, diversas vezes, eu lembro do professor Marcelo Rios ressaltar a importância da assessoria. A assessoria tem um papel muito importante dentro do Conselho, conforme nós podemos verificar até no próprio site do Conselho. A assessoria do Conselho de Contribuintes tem o papel de analisar os lançamentos realizados pelo fisco, promovendo a instrução processual, examinando os autos no tocante às provas e o esclarecimento dos fatos objeto da contenda entre o fisco e o sujeito passivo, com o objetivo de subsidiar e facilitar a tomada de decisão pelos conselheiros no momento do julgamento.
Então, todos nós podemos perceber que a assessoria tem um papel fundamental na instrução processual dentro do julgamento de um processo no conselho, e se o processo está submetido ao rito sumário, não existirá esse parecer da assessoria. Além disso, caso sejam requeridas diligências, essas diligências serão executadas pela própria autoridade que efetivou o auto de infração. A própria repartição fazendária que autuou, ela vai responder às diligências que porventura forem propostas no decorrer do julgamento. E por fim, aquele processo que está submetido ao rito sumário, ele terá o seu direito de recorrer, de apresentar o recurso de revisão diminuído. Então, para nós entendermos a restrição com relação ao recurso de revisão, o Dr. Marcelo hoje já nos colocou que o recurso de revisão é cabível em 2 momentos: quando a decisão decorre do voto de qualidade ou quando se tratar de uma decisão divergente no âmbito de outra Câmara do Conselho. Então, essas são as hipóteses em que o recurso de revisão é cabível, só que no caso de um contribuinte cujo processo está submetido ao rito sumário, ele não poderá recorrer, ainda que exista uma decisão divergente num caso análogo ao dele. Então, o poder dele de recorrer, ele fica suprimido e só é cabível no caso de decisão que é proferida pelo voto de qualidade. Então, com isso, nós podemos constatar que está havendo uma supressão de um direito de recurso daquele contribuinte com relação ao rito sumário dentro do processo administrativo tributário, e que isso, na minha opinião, é uma restrição que não conta com o princípio da razoabilidade nem da proporcionalidade, uma vez que a Constituição garante aos cidadãos o acesso livre ao processo, quer seja ele judicial e administrativo, com todos os recursos a ele inerentes. Então, suprimir o direito de recorrer em razão do valor do PTA, considerando que exista uma decisão análoga, uma decisão parecida, uma decisão divergente em outra Câmara, seria uma supressão de direito de recurso, que eu acredito não ser a melhor maneira de estabelecer uma relação entre o fisco e o sujeito passivo com relação à questão tributária. A questão do arrolamento de bens, embora possa parecer que os temas não são análogos, eles vão ter um viés comum. Primeiro pergunta-se o que é esse arrolamento de bens. Então, o arrolamento de bens é um levantamento que é efetivado pelo fisco, que tem por objetivo proteger o patrimônio público, fazendo com que se resguarde o direito de execução, o direito de liquidação. Em que hipóteses o fisco pode efetivar o arrolamento, uma vez que o arrolamento é um ato administrativo exclusivo da autoridade administrativa? Quando a dívida do contribuinte for superior a 30% do seu patrimônio, após a lavratura do auto de infração, o fisco estadual pode efetivar o arrolamento de bens. O arrolamento de bens é cabível quando o crédito tributário é superior a 200 mil fens. E aqui eu queria apresentar para vocês uma crítica e tentar fazer uma reflexão da importância da coerência dentro dos atos administrativos. Porque, para a questão do arrolamento, o valor considerável do crédito tributário é um valor de 200 mil fens. Só que no caso do rito sumário, o valor já são 600 mil fens. Então, essa falta de coerência na determinação dos valores, isso dá a entender que a legislação é feita no sentido de que, quando o fisco tem razão, adota um método. Quando é ruim para ele, o valor é diferente. Então, esse dever de coerência dos valores, no entendimento do que é uma grande questão, uma questão não representativa, da administração tributária, à autoridade administrativa, uma maior, vamos dizer assim, uma consciência tranquila no tratamento com o cidadão, não parecendo que num caso é de um jeito, no outro caso é do outro. Tenho visto algumas pessoas da prefeitura aqui, eu brincava muito com eles nesse sentido. O pau que bate em Chico, ele tem que bater em Francisco.
Se 200 mil FEMs é um valor considerável que justifica o arrolamento de bens, então 200 mil FEMs tem que ser o valor máximo para o rito sumário. Nós não podemos ter valores tão discrepantes em realidades que têm talvez o mesmo pano de fundo. E como se descobre o patrimônio do contribuinte? Através do seu ativo permanente e das suas declarações de imposto de renda pessoa física, assim também como se observa uma busca, uma análise nos cartórios que registram os bens dos contribuintes. Então, meu tempo está esgotado. O procedimento é que logo após a lavratura do auto de infração, o fisco efetua o arrolamento de bens, ele intima o contribuinte que foi efetivado o arrolamento de bens. O contribuinte tem a possibilidade de substituir o arrolamento por depósito de dinheiro ou efetivando o parcelamento da dívida. O contribuinte também pode recorrer. O recurso vai ser julgado pelo superintendente fazendário da repartição da circunscrição daquele contribuinte. Após essas providências, esse arrolamento ele é averbado em cartório e passa-se a ter uma restrição patrimonial com relação aos bens daquele determinado contribuinte. Então, com relação ao averbamento, eu queria só destacar que nós temos, de fato, uma restrição patrimonial. Essa restrição patrimonial é importante porque, embora possa pensar que o contribuinte continua tendo a disponibilidade dos seus bens, ele de fato tem a disponibilidade, mas isso implica uma restrição de financiamento, uma baixa capacidade de negociação de suas dívidas. Muitas vezes aquele contribuinte quer fazer uma negociação, quer vender a empresa e ele perde essa capacidade econômica de negociação em virtude do arrolamento, da verbação do rolamento. Além disso, questiona-se muito que isso viola o sigilo fiscal, porque o fisco ele tem o direito de conhecer as informações do contribuinte, mas ele não tem o direito de divulgá-las. E a partir do momento que a verbação é feita nos cartórios e isso se torna público, essa informação passa a ser acessível a terceiros, que pode, inclusive, com base nelas, negar financiamentos para aquele determinado contribuinte. E o mais importante disso tudo, o arrolamento é averbado antes que o PTA seja julgado, antes que o processo seja julgado no âmbito do Conselho de Contribuintes. Então, pode ser que esse contribuinte tenha todas essas restrições mercadológicas durante o período que o processo encontra em julgamento e que, no final, o PTA possa ser cancelado ou reduzido. Então, com isso, eu queria dizer que nós temos que reconhecer a virtude do processo administrativo, e a virtude do processo administrativo está no bom senso. E vocês podem estar me perguntando, mas onde estaria o bom senso? O bom senso está sempre em garantir o contraditório e a ampla defesa. Principalmente nesse momento onde que o novo CPC está sendo colocado em vigor a partir da próxima sexta-feira, e se nós perguntarmos para todo processualista, eles vão afirmar que o novo CPC ele resguarda um processo constitucional. Então, um processo constitucional, que é um processo democrático, é aquele processo que resguarda contraditório e ampla defesa em todas as suas instâncias e de forma integral. Muitos de nós, e eu aqui, trato o direito tributário não só como uma questão profissional, dedico a minha vida a ele, ensino todos os dias a vários jovens a entender a tributação na sua concepção democrática, enquanto o pagamento de tributo como uma forma de outorga de cidadania, de compreensão do cidadão com o Estado, enquanto titular de direitos, mas queria também que todos nós refletíssemos que é cidadão pagar o tributo, mas também é cidadão e democrático por parte da autoridade administrativa oferecer ao sujeito passivo um processo isento, um processo imparcial e um processo que não suprime nenhum recurso e que sempre está comprometido com o contraditório e com a ampla defesa, e é isso que o Conselho tem feito nesses últimos 70 anos, principalmente com a colaboração da doutora Luciana, que dá ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais a sua notoriedade. Muito obrigada, boa noite a todos.